Bom dia, pessoal! Sei que estás aqui. Seja livre aqui. Eu não vou impedir. Eu me encontro em ti. Sei que estás aqui. Eu estou aqui. Vem me encher. Nada é por mim, é por você. Eu não me enxergo mais. Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito o nosso dia. Comecei com esse louvor que é maravilhoso, para que o Senhor seja livre nessa live, que Ele seja livre na nossa vida, né? Que a gente esteja com o coração aberto no dia de hoje, para que Ele venha mesmo mudar todas as coisas, cumprir a obra dEle, completar a obra dEle. Quantas vezes a gente pede para Deus, Deus, faça a tua obra, Deus, haja na minha vida, eu quero viver os teus sonhos. Mas na hora de viver os sonhos de Deus, a gente desiste. A gente escolhe as nossas vontades. A gente olha para lugares errados, para os nossos desejos, né, para o nosso eu. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para nos relembrar, né, de quanto nós precisamos dele. Então, que Ele seja livre na nossa vida, que Ele seja livre nessa live, que Ele fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ouvir a verdade, a palavra dEle. Em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. O Senhor é livre aqui. Amém. Amém, pessoal. Bom dia. Agora deixa eu colocar outra música, senão eu não consigo concentrar. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem essa semana. Deixa eu só consertar só um pouquinho o celular. Olha, pronto. Estão me ouvindo bem? Acho que o som ficou bom, né? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Deus abençoe muito nosso dia, nossa manhã e nossa live. Amém? Hoje nós vamos entrar em uma nova carta juntos, né? Vamos começar a ler a carta aos Filipenses. Ontem nós finalizamos a carta aos Efésios. Então, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Pode permanecer, porque eu sempre vou tentando contextualizar para vocês. E vamos começar uma nova carta hoje. Essa carta é muito especial e tem muito a nos ensinar, porque nos ensina sobre o verdadeiro contentamento da vida. Onde está o nosso coração? Nós, seres humanos, nós temos um anseio, né? Um anseio de 3 coisas. Um anseio de ser amado, um anseio de buscar a felicidade, um anseio de sermos aceitos. E, como consequência disso tudo, a gente busca a paz, né? Porque não adianta nada disso se a gente deita a cabeça no travesseiro e não temos paz. Então, a gente precisa da paz que excede todo entendimento, que só vem do Senhor. Então, a gente precisa desse amor. A gente precisa desse contentamento que só vem de um lugar. A gente pode tentar buscar em todos os outros lugares. A gente pode tentar buscar em todas as outras fontes. A gente pode tentar buscar em pessoas. E nada disso vai encher o nosso coração. A gente está percebendo isso cada dia mais no mundo. O mundo está ficando muito atrativo, né? Os prazeres estão sendo entregues assim, ó, na bandeja. Você pode buscar onde você quiser. É muito fácil. Mas a gente sabe que a felicidade e a verdadeira alegria de viver não se encontra em nenhum desses lugares. A gente sabe que para sermos aceitos, não adianta a gente ouvir a voz das pessoas.
Não adianta a gente ficar em busca da aprovação das pessoas. Quando a gente abre os nossos olhos, e os nossos ouvidos, né? Apenas para que os outros estão dizendo a nosso respeito, a gente está fadado ao fracasso. Por quê? Porque a gente está colocando o nosso coração no lugar errado. Existe uma pessoa que vê você, que escuta você, que criou você e que conhece você mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Te entende cada sofrimento. Hoje a gente vai ver, né, uma carta que foi escrita em meio a um momento muito difícil. Porque nessa vida, gente, nós teremos aflições. Se alguém te promete uma vida sem aflições, sem sofrimento, sem dias difíceis, tá errado. Nem Deus nos prometeu isso. Ele nos disse, ei, vocês terão aflições. Mas fiquem firmes, seja forte, seja corajoso, porque eu já venci por vocês. Então essa é a promessa de que nós não precisamos dar conta sozinhos. A promessa de que esse momento ruim, esse momento de angústia que você está passando, esse processo pelo qual você está passando não é o fim, é o meio para você chegar até o seu propósito. Amém? Então, por isso, hoje eu escolhi Provérbios 27, que começa falando assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Eu carrego uma frase no meu coração que fala assim, você tem duas formas de viver. Você pode escolher viver como se nada fosse um milagre, como se tudo fosse obra do acaso, ou você pode escolher viver como se tudo fosse um milagre. Então o seu acordar é um milagre, a sua vida é um milagre, a sua saúde é um milagre. Tudo que você tem é um grande milagre, né? Quando a gente coloca o nosso coração nesse lugar, a gente coloca o nosso coração no lugar de contentamento, se contentar com o que a gente já tem, ser feliz e ser grato com aquilo que já nos foi entregue. O que nos foi entregue no dia de hoje? O dia de hoje. A palavra mesmo diz um presente. Nós recebemos de presente essa manhã. Nós recebemos de presente mais esse dia. Então, nós podemos fazer planos? Claro que podemos. O Senhor espera que a gente faça planos. E Ele diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Ele espera que a gente faça planos. Ele espera que a gente sonhe. Ele espera que a gente sim se organize. Mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a gente precisa ter essa leveza de viver. Entende? Que em meio à nossa vida, em meio à nossa rotina, em meio aos nossos dias, terão contratempos. Terão coisas que vão sair do nosso controle. E quando a gente perde muitas vezes esse controle, a gente vai para um lugar sombrio da nossa vida, que é um lugar de ansiedade, é um lugar de insegurança. É um lugar de descontrole. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer tirar o controle das nossas mãos justamente para trazer paz para o nosso coração. Porque quando você pensa, ei, eu não tenho controle, eu não preciso ter controle, isso tira um fardo das suas costas. Você não precisa ter controle, porque você não tem. Então, tudo que te basta é o dia de hoje. O dia de hoje. Às vezes a gente acorda tão ansioso, né? Tão ansioso, já pensando no dia de amanhã, já pensando no que vai fazer semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, e planeja. Agora, no momento presente, no dia de hoje, o que você tem no seu coração para ser contente? Essa é a arte do contentamento, esse é o sagrado de Deus. Se a gente ficar buscando só as felicidades futuras, a gente nunca vai ser feliz. A gente vai passar por essa vida e a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai ser grato, a gente nunca vai conseguir viver verdadeiramente o nosso propósito. Porque a gente vai estar olhando, focando em outro lugar.
Então, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. E aí, ele começa aqui falando: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel. Gente, esse versículo aqui ele é muito poderoso. Versículo 7 do Provérbios 27. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Então, o que está querendo dizer aqui? Quando você está satisfeito, quando você está abastecido, você não se contenta com qualquer coisa. Por isso que eu amo me abastecer logo quando eu acordo, né? E, gente, não pensem que é só eu vou acordar, eu vou me abastecer, eu vou fazer minha oração, vou fazer meu devocional, não. É ao longo de todo o nosso dia, a gente tem que se abastecer. Porque quem está satisfeito despreza o meu. Vou dar um exemplo, assim, prático pra gente entender. Como que você vai, quando você vai no supermercado? Você vai no supermercado com fome. Com fome. Você vai querer o quê? Você vai querer comprar tudo. Você vai gastar muito mais. Você vai comer coisa que você às vezes não deveria. Tudo que você vê na frente vai te dar uma vontade, né? Às vezes sair comendo muito doce, muita coisa. Por quê? Porque você tá com fome. Agora, quando você tá satisfeito, até o chocolate ali da prateleira não te enche tantos olhos. Então você consegue ser prudente. E é isso que o Senhor espera. Por isso que Ele quer nos encher todos os dias. Para que quando a gente vá para o mundo, a gente esteja satisfeito. A gente vai estar com o tanque abastecido, sabe? A gente não vai ter fome de qualquer coisa. A gente pode passar por outros ambientes. A gente pode ter tentações, porque nós vamos ter. Não pense que agora você tá blindado e que nenhuma tentação vai chegar até você. Não é isso. Vai chegar a tentação, mas você vai estar satisfeito. Você vai estar preenchido. Você não vai ter fome de qualquer coisa. E o mel aqui, nesse provérbio, é como o pecado. Porque o pecado o quê? Prazeroso. É gostoso ao primeiro momento, né? Ele é doce, como o mel. E quem tá com fome, gente, às vezes você já passou por esse momento na sua vida, às vezes você sabe de alguém que tá passando, a pessoa ela tá tão desorientada, ela tá tão perdida, ela tá tão vazia, que ela vai se agarrando a qualquer coisa e você fala assim, gente, como que a pessoa tá caindo nisso? Sabe, ela vai se agarrando a qualquer coisa, a relacionamentos vazios, a pessoas vazias, a ambientes vazios. Vai entrando em vícios, vai acreditando em qualquer coisa que dizem pra ela. Por quê? Porque ela tá completamente vazia, ela precisa se encher de algo. Mas nós precisamos escolher a melhor parte, a gente precisa se alimentar daquilo que verdadeiramente vai suprir a nossa alma no eterno. Né? Esse é o nosso intuito. Então, para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem tá vazio, qualquer coisa serve, gente. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa que lhe entregue vai servir. Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho que apresentar vai estar bom. Então a gente precisa ter convicção das nossas vontades. A gente precisa ter convicção dos nossos princípios. E como que a gente vai fazer isso? Se alimentando todos os dias da palavra de Deus. Né? Se alimentando todos os dias daquilo que verdadeiramente importa. Colocando contentamento naquilo que verdadeiramente importa. E as pessoas vão achar que você é louca porque você vai estar dando glória a Deus por pequenos detalhes da sua vida que antes passavam despercebidos. Mas agora você conseguiu abrir os olhos para o sagrado da vida. É isso que o Senhor quer, sabe? É isso que o Senhor quer. Ontem eu tava na academia com a minha amiga, a gente encontrou por acaso. E ela falou, Isabela, tinha que ter filmado nós duas nessa academia. A gente começou, porque era no final da tarde, e começou a abrir um sol, e a gente começou a falar, gente, mas olha que lindo. Mas olha como é prazeroso cuidar da gente, né? Mas olha como é prazeroso a gente ouvir essa música. E começamos a
perceber as pequenas bênçãos do dia a dia que passam despercebidas sobre os nossos olhos. Passam despercebidas. Então o Senhor quer abrir os nossos olhos para esse contentamento do sagrado da vida. A sua vida é sagrada. Você é templo do Espírito Santo. Então, assim, creia que a sua vida é um milagre, porque viva como se fosse também. Não somente creia, mas viva. Porque muitas pessoas acreditam em Deus, poucas verdadeiramente vivem para Ele. E por isso a gente precisa abastecer todos os dias o nosso coração e a nossa mente com a nossa fé, com a palavra de Deus. Se a gente não encher ela com a palavra de Deus, nós vamos encher com coisas vazias. Amém? Então eu quis só pegar uns versículos do Provérbios 27, mas quero entrar com vocês lá na carta aos Filipenses, que é a carta que nós vamos começar hoje. Deixa eu só separar um pedacinho aqui. Pronto. Nós vamos começar hoje juntos a carta aos Filipenses. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz e grata assim, por poder estar aqui todas as manhãs com vocês. Nós estamos já há 4 meses, gente, ou mais, juntos. Eu até perdi o tempo, fui deixando acontecer, né? Mas nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas da manhã, lendo a palavra de Deus, fazendo nosso devocional diário juntos. Então nós estamos vivendo esse propósito juntos. Nós começamos a ler lá em Mateus e nós já estamos na carta aos Filipenses. E quanta coisa, eu não sei vocês, mas quanta coisa eu tenho aprendido, quanta coisa o Senhor tem falado comigo, né? Quanta coisa tem acontecido desde então. E a carta aos Filipenses é uma carta muito linda, é uma carta muito especial, porque eu vou explicar a vocês como aconteceu a carta aos Filipenses, né? Então, se é a sua primeira vez aqui, você vai entender, pode ficar aqui que eu vou contextualizar tudo que a gente está lendo, tá? Essa carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, às vezes a gente fala muito do apóstolo Paulo, né? A gente tem falado desde Atos, porque foi ele o principal autor das outras cartas. Então, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua prisão. Alguns teólogos dizem que foi quando ele estava na sua prisão em Roma. Mas fato é que ele estava preso. Esse é um fato muito importante a ser dito, que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. E por que esse detalhe é importante, Isabela? Porque você vai ver a alegria do Espírito Santo saindo das palavras dele. E ele estava preso, ele estava num momento de dificuldade. Mas a carta aos Filipenses, ela é mais do que isso. Ela nos mostra como a nossa agenda deve ser dirigida por Deus. Porque o apóstolo Paulo, na verdade, ele não escolheu ir para essa carta aos Filipenses, gente. Foi escrita, né, para aquela igreja, que era uma igreja da Macedônia, localizada na Europa. Então, o apóstolo Paulo, ele não planejou ir para lá. Ele não planejou ir lá, pregar o evangelho, abrir a igreja, nada disso. Na verdade, o sonho do apóstolo Paulo, né, os planos do apóstolo Paulo, era que ele fosse para a Ásia, implementar igrejas na Ásia. E quantas vezes nós somos assim? A gente planeja, sonha com algo. Mas lá em Atos, capítulo 16, versículo 6, conta como foi a mudança do apóstolo Paulo sair e não ir para a Ásia e, na verdade, ir para a Europa. Então, olha como a nossa vida tem que ser dirigida por Deus, né? Conta lá em Atos, capítulo 6, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite,
Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe pela Macedônia e nos ajude. Gente, olha só o que aconteceu. O apóstolo Paulo não estava indo para Macedônia, que é localizada na Europa, não estava indo para lá. Mas durante a sua noite, ele teve uma visão. E ele teve uma visão com um homem que falava, pedia socorro para ele passar, né? Suplicava para ele: passe pela Macedônia, nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Gente, glória a Deus. Olha só, ele teve a visão e ele foi. Ele se locomoveu. Então, será que a gente está vivendo esse espírito de coragem, de ousadia para viver os planos e os sonhos do Senhor? Talvez o Senhor está te apontando para um caminho, mas você está tão cheio de si, né? Das suas vontades, que você está teimando e está querendo ir por outro. Mas deixa eu te falar, os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores que os nossos. E a gente vê isso com o apóstolo Paulo. Quando ele chegou na Macedônia, gente, ele foi preso. Ele foi preso. Você fala assim: meu Deus, mas os planos de Deus não são bons? Não são infinitamente melhores? O que aconteceu? E, gente, o apóstolo Paulo se lamentava? Não. Pelo contrário. Em nenhum momento ele se lamentava. Ele mostrava sofrimento, né? Eu fico tentando imaginar como ele conseguiu passar por tanta coisa. Mas a gente não consegue imaginar. Porque é pela graça do Espírito Santo, né? É pela graça do Espírito Santo. Então, eu tô só contextualizando para vocês a carta aos Filipenses, né? Como ela foi escrita, como aquela igreja foi implementada. Detalhe importante, a igreja não foi implementada como um templo, porque às vezes a gente pensa em igreja, a gente já pensa num templo. Então o apóstolo Paulo chegou, abriu uma igreja, um grande templo. Não foi assim não. Lá em Atos conta que a primeira pessoa que converteu foi Lídia, né? Foi Lídia. A primeira pessoa convertida foi Lídia. E a igreja de Filipos começou na casa de Lídia. A toda de Lídia se converteu, então virou uma grande célula. A casa toda de Lídia se converteu e aquelas pessoas foram fazendo mais discípulos, que foram fazendo mais discípulos, que foram fazendo mais discípulos. E aí sim se tornou uma igreja, a igreja de Filipos. Glória a Deus por isso. Olha só, gente. E às vezes a gente acha que nós não somos capazes de levar o evangelho para alguém. A gente acha que a igreja é só um grande templo. Mas nós somos a igreja do Senhor, né? O Senhor quer nos usar em todos os lugares e em todos os momentos. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua família, Ele quer usar a sua casa, Ele quer usar o seu ambiente de trabalho. Então, olha isso, gente. O apóstolo Paulo não ia para a Europa, ele ia para a Ásia, teve uma visão. E aí você fala assim: nossa, mas eu nunca tive uma visão. Mas nem só de visão o Deus nos usa. Muitas vezes ele nos mostra por outras pessoas, muitas vezes ele nos mostra de diversas formas, gente. Nós precisamos estar o quê? Com os olhos e ouvidos abertos para ouvir o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele era tão cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele sabia a hora de se mover de um lugar para o outro. Então ele estava indo para um lugar, mas ele recebeu um direcionamento de Deus. Ele falou: ei, eu preciso ser obediente. Deus quer a nossa obediência, né? Então ele saiu de onde ele estava, ele desfez os seus planos, os seus sonhos e refez com os planos de Deus. E a partir
daquela sua obediência, aquele ato de obediência que o apóstolo Paulo teve, uma igreja foi aberta. A partir daquele ato de obediência que o apóstolo Paulo teve, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, famílias foram transformadas. Gente, olha que maravilhoso, nós estamos falando de pessoas. Sabe? Pessoas podem ser salvas, serem libertas, serem curadas, se você usar a sua boca para falar da palavra de Deus, para você usar a sua boca para falar sobre a transformação que Deus tem feito na sua vida. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele não tentava ser outra pessoa, ele era ele chegava com a forma de falar dele. Né? Então, a gente precisa ter esse espírito de coragem e esse espírito de ousadia. Né? O medo quer nos paralisar, quer nos dar insegurança, quer dizer que nós não somos capazes. Você é mais do que vencedor em Cristo. Então, hoje eu quero te declarar sobre a sua vida que você tem um espírito de coragem e ousadia do Senhor. Né? Pessoas vão ser salvas, transformadas, libertas em nome de Jesus, porque você vai permitir ser usado. Deixa eu só colocar no modo avião aqui. Pronto. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Eu uso 2 celulares para ficar nas 2 redes sociais. E aí, eu contextualizei a carta aos Filipenses, para vocês entenderem um pouquinho, porque às vezes a gente não consegue compreender o poder da Bíblia, porque a gente só chega e lê e deixa passar. Não, gente, eu amo ler a Bíblia e me imaginar naquela cena. Eu contei para vocês, quando você vai ler o livro de Atos, parecia que eu tava assistindo um filme de ação, sabe? Cada vez que eu ia, eu suspirava e falava, meu Deus, o que vai acontecer agora? E é isso, né? A Bíblia é isso. Mostra a história de pessoas reais que se permitiram ser usadas por Deus. Ele quer usar pessoas reais, pessoas imperfeitas. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele matava e perseguia cristãos. Ele era um fariseu religioso, se achava melhor do que todo mundo e teve o seu coração transformado e quebrantado por Jesus, quando ele teve um verdadeiro encontro. Então todos nós podemos ser transformados a partir do momento que a gente tem um verdadeiro encontro. E talvez o verdadeiro encontro que alguém vai ter vai ser através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu falar, através da sua família. Então, a gente precisa viver intencionalmente. Amém? Então, vamos começar a ler agora. A gente entender um pouquinho. Começa assim, capítulo 1 da carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, isso é lindo, porque às vezes a gente fala graça e paz como se fosse algo qualquer. Graça e paz, graça e paz. Não, gente, graça e paz. Através da graça de Jesus nós somos salvos, né? E pela consequência nós temos a paz que excede todo entendimento. Então olha que lindo quando a gente derrama isso sobre a vida de uma pessoa, quando a gente declara isso sobre a vida de uma pessoa. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Gente, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E ele começa murmurando, nossa, gente, hoje tá difícil, eu tô na prisão, eu tô trabalhando para a obra de Deus, mas tudo que tem acontecido tá pesado, mas não. Ele começa agradecendo pela vida das pessoas. Você já agradeceu pela vida das pessoas que te rodeiam? Porque às vezes, gente, a gente se coloca num lugar tanto no centro do mundo de tudo, sabe? A gente foca tanto no eu, nos meu problema, meu sonho, eu.
E as pessoas? Você já falou para elas o quanto você é grato por ter elas na sua vida? Então o apóstolo Paulo começa a fazer isso, agradecendo, porque aquela igreja mostra, né, você lendo, que as outras, o apóstolo Paulo, ele é mais firme. E na carta aos Filipenses, não. Ele tem um coração quebrantado, ele ama aquela igreja, sabe? Porque ele viu o mover e aquelas pessoas, eles acolheram o apóstolo Paulo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem que começou a boa obra naquela cidade, gente? Não foi o apóstolo Paulo. Não somos nós que fazemos algo, nós somos instrumentos. Mas quem nos capacita? É Deus. Então, quem que começou a boa obra naquela cidade? Foi Deus. E ele falou, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Então, se Deus começou uma obra na sua vida, fica firme. Ele vai completar. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, aqui ele está falando que ele estava preso, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Gente, que lindo, né? Ele começa aqui agradecendo, e a primeira aqui que eu gostaria de falar também, logo no começo, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele fala servo. Ele sempre, nas outras cartas, ele se apresenta como uma autoridade, mas aqui não. Ele se apresenta como servo de Cristo. Isso mostra uma intimidade ainda maior com aquelas pessoas, né? Ele se colocar num lugar, olha, eu sou igual, eu tô aqui igual a vocês, eu sou só um servo de Cristo. E aí ele começa fazendo uma oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Às vezes a gente pede tantas coisas, gente, né? A gente pede tantas coisas e a gente às vezes esquece de pedir que o amor de Deus aumente na nossa vida. A gente se esquece que todas as outras coisas podem se cumprir. Mas se a gente não tiver no nosso coração o amor de Deus, essa convicção, essa misericórdia, as outras coisas, elas vão se banalizar. A gente não vai ter o verdadeiro contentamento, né, que o apóstolo Paulo tem aqui. Então, que a gente peça para que o Senhor aumente em nossos corações o amor por Ele, o amor pela obra dEle, o amor pelas pessoas. Porque só assim a gente vai ser capaz de servir de forma que agrada o coração do Senhor. Ele não quer que a gente sirva por servir, que a gente faça por fazer. Não! Ele quer que a gente tenha alegria e amor com as outras pessoas. E aí ele continua. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. A sua prisão, a sua perseguição. Porque Paulo, gente, o apóstolo Paulo, ele era muito perseguido. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os meus irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ô, gente, quantas vezes nós somos egoístas, né? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, olha, graças também à minha prisão, à minha perseguição, tudo que tem feito, as pessoas ao meu redor, elas estão se levantando com mais poder, com mais destemor, sabe? Com mais determinação, com mais força.
Então é isso que a gente tem que fazer. Quanto mais se levantarem contra a igreja do Senhor, quanto mais se levantarem contra a palavra do Senhor, mais tem que crescer algo dentro de nós, falando, não, nós não vamos nos calar. Prender um, a gente vai falar. Então, criticando o outro, a gente vai falar. É outro, a gente vai falar, a gente vai se levantar. A gente não pode se calar. O apóstolo Paulo estava falando isso. Eu tô preso, mas as outras pessoas estão se levantando com ainda mais determinação para anunciar o evangelho. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Gente, glória a Deus. Ele está falando, olha, seja o que for que as pessoas estão falando aí, que o evangelho é falso, que tá falando asneira, que tá não sei o quê, porque as pessoas vão se levantar, gente. Você fala uma coisa, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te banalizar, as pessoas vão falar que é bobagem. E o apóstolo Paulo tá falando, não se incomode com isso. O importante é que o evangelho seja pregado, seja espalhado. Né? Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Gente, ele está alegre, preso. Então, olha só, esse é o contentamento. O contentamento, o verdadeiro contentamento, não é sobre as circunstâncias que nós estamos. É sobre quem nós servimos. É sobre quem nos sustenta. É sobre onde está a nossa esperança. Entende? Só um minutinho, gente. Quem tá aqui no TikTok, vocês estão falando que tá travando? Pra mim, tá perfeito. Mas aqui no Instagram eu acho que não tá travando. Então, se vocês preferirem, vem pra cá pro Instagram. Porque aqui parece que não tá travando, tá? Então, o nosso verdadeiro contentamento é ser grato com o que a gente já tem, com o que a gente já recebeu, colocando a nossa esperança no Senhor. Se a gente colocar nossa esperança em qualquer outra coisa, gente, a gente vai se decepcionar, a gente vai se entristecer. Qualquer outra coisa. Principalmente se a gente colocar nossa esperança em pessoas. A gente tem essa mania de colocar nossa expectativa nas mãos de outras pessoas. Gente, o ser humano é falho. E nós também somos falhos. Porque muitas vezes a gente só se contenta com a utilidade da outra pessoa. A gente só se contenta quando a outra pessoa está fazendo o que nos convém, quando está sendo bom, quando está tudo agradável, tudo feliz. Quando as circunstâncias começam a mudar, você já muda a sua postura. Então, a gente não pode ser assim. Independente do dia bom ou do dia ruim. Não quer dizer que a gente não vai se entristecer. Não quer dizer que não vai ser difícil. Vai ser. Por isso a gente tem que colocar o nosso coração naquilo que verdadeiramente importa. Aí ele continua, de fato continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele é tão assim, tá falando, eu sou tão igual a vocês, que... Gente, todos nós precisamos de oração. Todos nós. Às vezes a gente tem uma mania de falar a oração de fulano é mais poderosa. A oração de ciclano, não. Você carrega o poder e a autoridade de Jesus. A sua oração tem poder. Não por você, mas por Ele. Então, como é importante a gente orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Não tem uma oração mais poderosa de fulano, de ciclano. Isso é a gente idolatrar pessoas, não. Aquela oração com o coração quebrantado, com o coração aberto. Não tem oração mais poderosa que essa. E o apóstolo Paulo tá falando, olha, tá agradecendo. Eu tenho certeza que quando ele chegava lá, muitas pessoas pediam oração para ele. Mas ele tá falando, olha, graças à oração de vocês,
E é o poder do Espírito Santo que eu tenho me alegrado tanto. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse versículo aqui é muito conhecido e é muito bonito. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Quantas vezes, gente, a gente coloca a morte em um lugar tão obscuro, de tanto medo, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos assim, né? Nós temos medo do desconhecido. A gente tem medo de caminhar naquilo que a gente não consegue enxergar. Por isso, tantas vezes, a gente tem medo do escuro. Por quê? Porque a gente sabe, né? O nosso corpo dá um pisca-alerta. Ei, não, você tá indo para um lugar perigoso. E a nossa essência humana tem esse fôlego de vida, né? Ela também foge da morte. E glória a Deus por isso, né? O Deus, ele é tão misericordioso, tão perfeito, que ele nos fez ter essa noção do perigo, de fugir, de saber a hora que pode, que não pode. Porém, a gente não pode colocar a morte nesse lugar de medo. Nesse lugar de medo. Se a gente crê em Deus, se a gente crê em Cristo Jesus, a gente precisa entender que a nossa passagem é só uma passagem. Não é o lugar de chegada. O nosso lugar de chegada é na eternidade. Mas isso não quer dizer que a gente não vai aproveitar essa jornada. Isso não quer dizer que a gente não vai viver e vai contemplar e não vai viver da melhor forma e ser grato pela vida que nós temos aqui na Terra. Não, olha o que o apóstolo Paulo fala. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês para o seu progresso, alegria e fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde. Glória a Deus, gente. Olha que lindo o que ele está falando. Nós temos no nosso mais íntimo, no fundo do nosso coração, um vazio que, independente do lugar que a gente esteja, independente do que aconteça, sempre vai ter algo, mesmo que você tenha já consigo Jesus, né? Você tem um vazio grande, então Deus vem, completa, mas tem algo que sempre fica pulsando ali, que você fala, tem algo, parece que eu não pertenço aqui, né? E esse não pertencimento é porque realmente nós pertencemos, nós viemos da eternidade e para a eternidade nós voltaremos, né? Então, por isso que o ser humano, às vezes, ele não consegue se contentar e consegue buscar, e fica buscando tantas outras coisas, porque ele não entende isso. Ele não consegue entender o poder da eternidade. Entende? Quando a gente coloca o nosso olhar no divino, a gente entende a graça de Deus. A gente entende essa passagem da vida. A gente entende que esse aqui é o nosso lugar de passagem. Mas entendemos também que isso aqui é tão importante quanto o lugar que nós vamos chegar. Nós não estamos aqui em vão. A sua vida não é um acidente. Não é um acidente. O Senhor aqui na terra quer colocar em você fôlego de vida, para que você viva os sonhos dele aqui na terra, o propósito dele aqui na terra. Viva da melhor forma possível. Pessoas vão ser transformadas pela sua vida. Famílias vão ser transformadas pela sua vida, né? E às vezes você fala assim, mas eu não tenho desejo de sair, de expandir. Se você conseguir tocar uma pessoa que está ao seu lado,
gente, toda a nossa existência já valeu a pena. Então, assim, às vezes é com um sorriso, é com um falar, é com a sua alegria de viver, é com a sua fé, é com a sua bondade, com a sua humildade, com o seu coração quebrantado. É isso que o Senhor espera da gente, né? A nossa vida extraordinária, a vida extraordinária que a gente busca, ela está escondida no sagrado do nosso ordinário, no sagrado dos nossos dias mais comuns, que é ali, ó, todo dia, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente ser cada vez melhor para elas, estar a serviço delas, estar ali no íntimo do nosso coração, nesses momentos comuns da nossa vida, com o coração disponível para Deus, falando: ei, Senhor, eu te sinto em cada detalhe dessa casa, dessa vida, independente de onde eu estiver. Essa é a graça. Entendendo que viver para mim é Cristo. Então a gente vive aqui para quem? Para Cristo. Quando a gente vive para Ele, a gente consegue ter um contentamento em lugares e em coisas que o mundo não vai entender, porque o mundo vai precisar ser abastecido, mas nós já estamos com o tanque cheio. Morrer para mim é lucro, é consequência. Não é o lugar que a gente tem que colocar o nosso medo, sabe? É algo que a gente tem que pensar assim. Tantas pessoas têm medo de pensar sobre a partida. Por muito tempo foi um espinho na minha carne, gente. Por muito tempo, sabe? Até que eu entendi. Pra onde esse medo vai me levar? O medo da morte te impede de viver. Quem tem medo não vive verdadeiramente, entende? Então a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo. Viver para mim é Cristo. Ele já viu todos os meus dias. Isso não vai fazer com que você seja uma pessoa imprudente. Pelo contrário, você vai dar muito mais valor para a sua vida. Você vai entender que a sua vida ela é sagrada, o seu templo é sagrado, os seus dias são sagrados e que por isso você precisa cuidar de cada um deles da melhor forma possível. Olha que lindo, né? Então ele fala, para terminar: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para ele, voltei. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora, gente? Voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o inimigo tenta, mas não vai conseguir. Hoje tá que tá travando, mas pra glória de Deus a gente vai finalizar a live. Amém? Então, vamos onde eu parei. Aqui parou quando ela começou a leitura. Então eu vou voltar a ler de onde eu tava. Sem de forma alguma deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, gente, as pessoas vão se opor a nós,
As pessoas vão se opor ao nosso posicionamento. O inimigo vai se levantar contra a nossa vida. Vai se levantar. Mas pode ter certeza, ele levanta para cair. Porque maior é aquele que habita em nós. Amém? Olha, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Por ele estar preso, as pessoas deveriam olhar para ele com um olhar de coitado, né? Meu Deus, coitado, agora ele está destruído. Agora ele parou, não vai ter jeito, ele não vai continuar pregando, ele não vai continuar fazendo a obra. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, a cada vez que acontecia algo com ele voltava mais forte, Então ele está falando justamente sobre isso. Para as pessoas, os momentos difíceis da sua vida vão ser sinal de destruição. Vão falar, gente, mas essa pessoa ela tem tanta fé, que Deus é esse, que essas coisas estão acontecendo com ela, e você vai falar, é esse Deus que me sustenta em meio a tantas dificuldades, em meio a dias difíceis, em meio a sentimentos ruins. Então, para as pessoas, isso é sinal de destruição. Mas para vocês é a salvação vinda da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Gente, olha que lindo isso. Isso faz parte da nossa natureza humana. Tanto a vida, tanto os sentimentos bons, a alegria de viver, mas também os sofrimentos da nossa vida. Às vezes a gente acha que a vida são só sentimentos bons e a gente não aprende a lidar com os sentimentos ruins. Mas a gente precisa entender que os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida, né? E maior, gente, olha só que privilégio tá dizendo aqui. O privilégio de você se alegrar em Cristo e de também sofrer por Cristo. Porque nós vivemos por quem? Por Ele, não por nós mesmos. Então nós precisamos colocar a nossa vida nisso. De que todo sofrimento que nós passarmos, a gente dá glória a Deus, sabendo de que para tudo tem um propósito, que o lugar da dor, que o lugar do sofrimento não é um lugar de permanência, mas um lugar de passagem. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Gente, hoje tá que tá. Vocês estão travados aqui? Deixa eu fechar a live aqui e vou abrir de novo. Pera aí. Vou abrir de novo aqui, gente, no TikTok, porque... Pronto, voltei a live aqui. Vamos ver se vai continuar. Se vai continuar travando. Voltei lá pro TikTok, abri outra live, mas permaneçam aqui, a gente já tá acabando. Gente, é assim. A tecnologia, a gente lidar com ao vivo mesmo, então vão ter esses problemas às vezes, né? Pra mim tá normal, eu não sei o que tá acontecendo, a internet aqui pra mim tá normal, mas infelizmente deu, né, essa queda aí no final. Mas eu espero que vocês tenham ouvido, conseguiram ouvir até aqui. Foi só o finalzinho que a gente leu, eu acho que travou só no finalzinho. Glória a Deus, gente! Nós batemos 200 pessoas no Instagram. Alguém tira um print pra mim? Por favor, a gente começou... Alguém tira um print, gente? 200 pessoas no Instagram, pra graça de Deus. A gente começou... aqui no Instagram, gente, com 3 pessoas, E hoje, para a graça de Deus, a gente tem mais de 200 pessoas. Glória a Deus, obrigada pelo print, gente. Tô aqui sorrindo para tirar o print. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? E então é isso, gente. Um pouquinho do que foi dito aqui sobre esse contentamento da nossa vida. O nosso contentamento, a gente só vai ter essa verdadeira felicidade, essa verdadeira alegria de viver quando a gente colocar o nosso coração em Deus.
a gente viver, sofrer para Ele, né? Quando a gente entende isso, quando a gente entende o quão sagrados são todos os nossos sentimentos, gente, não somente os sentimentos bons, mas os sentimentos ruins, fazem com que a gente eleve o nosso nível, fazem com que a gente seja impulsionado para uma nova vida, faz com que a gente seja impulsionado até um novo sentimento com Deus, né? Então, olha que bênção isso. Olha quão maravilhoso é isso que o Senhor nos entrega. Quando a gente passa a pensar nesse divino, pensar com olhos espirituais, pensar ter uma mente transformada por Deus, todas as coisas na nossa vida começam a ter um novo lugar. Começam a ter um novo lugar, né? Começam a ter um novo sentido. Então, glória a Deus por isso, que a gente verdadeiramente mude a nossa forma de enxergar as coisas, mude a nossa forma de enxergar as circunstâncias, porque Deus não vê as nossas circunstâncias, Deus não vê as nossas limitações, Deus não vê os nossos problemas, Ele vai muito, muito mais além. Amém? Glória a Deus, pessoal. Gente, quantas pessoas... glória a Deus pela vida de cada um aqui. Não saiam daí, a gente vai terminar com a nossa oração. Tem mais de 300 pessoas no TikTok, mesmo caindo, mesmo travando. Deus abençoe muito vocês por permanecerem firmes aqui, né, nesse mesmo propósito, nesse propósito que a gente está aqui juntos. Quantas pessoas! O Senhor é maravilhoso, por isso que eu falo, quando algo nasce do coração de Deus e a gente é obediente, gente, Ele vai e faz a obra. Ele vai e cumpre a obra, né? Eu já contei para vocês como começou a live de uma forma inesperada, como um pedido do Espírito Santo mesmo, e eu falei, gente, eu tô ficando louca, tô ficando maluca, agora eu pirei. Eu pensei, eu pirei agora, gente, não tem condição. Mas falei, eu vou ser obediente, isso não é voz da minha cabeça, não tem como ser, né? E glória a Deus por isso. E é Deus que nos capacita, é Deus que cumpre a nossa obra. Amém? Eu vou terminar, vou fazer a oração, mas antes eu quero só dar o recado para as mulheres que já estão me cobrando aqui. Gente, eu sempre tive essa vontade desde que eu me converti verdadeiramente, desde que eu comecei a estudar, a aprofundar, né, na Bíblia. E vocês sabem também que eu amo estudar, eu sou terapeuta, então, sobre o comportamento. Mas aí você vai vendo como a Bíblia já tem todos os passos a passo, todo o passo a passo pra gente, né? Tem todas as chaves que a gente precisa para uma vida curada, né? Pessoas curadas para curar. Esse é o nosso intuito aqui na Terra. Então, eu tenho sonhado há muito tempo, orado, pedido a Deus um direcionamento e entendi que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E por isso, gente, o meu primeiro projeto, assim, né, saindo um pouco da live, mas nesse mesmo intuito, vai ser a minha primeira mentoria para mulheres. Eu tô fazendo com muito carinho e vai se chamar A Coragem de Ser Feminina. A coragem de ser feminina. A gente está perdendo a nossa feminilidade. A gente está perdendo a graça de ser mulher. E eu quero pegar na sua mão e te mostrar como é maravilhoso. Eu quero pegar na sua mão e quero te mostrar o quanto a nossa vida pode mudar quando a gente muda isso aqui, ó. Quando a gente muda a forma de se enxergar. Entende? Quando a gente passa a se olhar com olhos do divino, não com os nossos olhos, não com os olhos da aprovação do mundo, das outras pessoas, não. A gente vai na contramão do mundo. A gente vai se olhar com os olhos de Deus. Eu quero pegar na sua mão e te mostrar o quão graciosa você é, entende? Então vai ser uma mentoria de 1 mês. Uma mentoria de 1 mês. Gente, o preço, assim, em conta, porque eu quero que todas participem. Vão ser 4 semanas, então vão ser 4 encontros. E eu quero fazer em grupos pequenos, vai ser online.
Mas eu quero dividir, assim, em grupos no máximo 10 mulheres, porque eu quero que a gente se sinta à vontade ali. Eu tô estudando, tô planejando algo abençoado para vocês, mas eu quero um espaço também que vocês se sintam à vontade. Às vezes de compartilhar algo, de perguntar, que vocês se sintam bem ali. Então eu vou dividir em grupos pequenos de mulheres para a gente viver esse propósito junto e redescobrir quem nós somos aos olhos de Deus. Redescobrir, ter essa coragem de ser feminina e mostrar para o mundo o divino, a graça de ser mulher. Amém? Então, vai ser a minha primeira mentoria. Se você está no grupo do WhatsApp, no devocional, eu vou mandar lá, vou mandar um formulário. No formulário tem valor, tem tudo, mas assim, de verdade, tá um preço muito acessível. Se você ainda falar, nossa, não dá, me chama, a gente vai dar um jeito. Eu quero que todas participem. Preencham um formulário, porque lá eu quero saber ainda mais das dores de vocês para ajudar mais especificamente nas dores, entende? Então eu vou deixar também no Stories, que aí lá você clica no formulário. Se você quiser participar, me manda um eu quero no direct, que aí eu vou te enviar todo o passo a passo de como vai ser, de como vai acontecer, de como faz para você participar. E eu espero que seja assim uma bênção mesmo, um momento abençoado da gente estar ali, entre mulheres, entendendo o nosso valor, segundo aquele que nos criou, né? Que sabe da nossa mais perfeita criação. É esse o meu intuito, da gente aumentar essa nossa essência feminina. O que é a essência feminina? Eu quero deixar algumas para vocês aí, o que nós vamos estudar, porque vai ser um estudo, gente, vai ser profundo, hein? O que é a essência feminina? Qual que é a essência feminina? Do que nós somos capazes? Para onde o Senhor quer nos levar? São várias, gente, são várias coisas. Às vezes você tá passando por um relacionamento difícil, porque você não consegue se enxergar. Às vezes você quer, ainda tá na fase de conhecer alguém, de encontrar. Você se sente carente, você se sente perdida. Agora, é o momento de você se conectar, né, com você mesma, com o seu divino. Amém? Então, vai ser muito especial, em nome de Jesus, assim eu espero. Veio do coração de Deus, pro meu coração mesmo. E olha, gente, tem tempos que eu tô sonhando com isso, tá? Não começou, não foi uma ideia que, eu vou tirar do papel agora. Não, eu tenho orado, pedido muito a Deus por esse direcionamento e chegou o momento. A gente precisa ter essa coragem e ousadia. Não pensem que é fácil, gente. É uma coragem e ousadia que a gente tem para tirar os planos do papel também. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. Então, se você, mulher, quer participar, me mande um eu quero no direct, tá? Eu vou mandar também no grupo de devocional, explicando tudo certinho. E para vocês preencherem o formulário e como vai acontecer. Provavelmente, a mentoria vai começar daqui 2 semanas para todo mundo entrar, pra gente se acomodar e explicar tudo certinho. E aí eu vou explicando, vou conversando com vocês. Aí eu vou fazendo grupos, vou dividindo grupos de mulheres. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos sonhos de Deus, por a gente poder viver os sonhos dele, que são maravilhosos. Não saiam daí agora. Vamos fazer a nossa oração, nos conectar verdadeiramente com Deus. Feche seus olhos. Deixa tudo o que está te impedindo de conectar nesse momento agora para fora mesmo. Se conecte com Deus, deixa Ele verdadeiramente falar o seu coração, tudo que foi dito aqui na live, toda a palavra, toda a leitura, tudo que o Senhor nos disse, sabe, esse contentamento de viver. O que você tem sentido no dia de hoje? O que o Senhor está querendo te mostrar que você às vezes está relutando contra. Você está tentando viver pelos seus caminhos. Você está tentando viver pela sua vontade. E está cansando. E está ficando muito mais difícil. Então entrega hoje o fardo nas mãos daquele que te criou. Entrega hoje o fardo nas mãos daquele que já sabe todos os seus passos. Senhor, a gente vem aqui te agradecer, Pai, por mais um dia, te agradecer pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça. Oh Jesus, o que seríamos de nós sem o Senhor, sem a tua alegria de viver, Pai, sem o Senhor para nos direcionar, sem o Senhor para nos preencher, Pai.
Vem mesmo nessa manhã renovando as tuas misericórdias sobre a nossa vida. Renovando, Pai, sabe, a nossa esperança, a nossa fé. Coloque no nosso coração, coloque nesses corações cada vez mais amor pelo Senhor, mais amor pelas tuas obras, Pai. Nós precisamos ser movidos para outro lugar. O Senhor quer que a gente viva outros sonhos, Pai. Sonhos ainda maiores, sonhos ainda muito melhores, Pai. O Senhor quer que a gente seja movido pela fé e não pelos nossos sentimentos, não pelo que as circunstâncias ao nosso redor dizem, Pai. Então nos capacita para isso. Nós declaramos, Pai, nessa manhã, corações abertos aqui, abertos para conhecer o Senhor, abertos para serem transformados pelo Senhor, Pai. Eu declaro fôlego de vida, alegria de viver, Pai. Declaro cura, pessoas que estão enfermas nessa manhã, Pai, sendo curadas em nome de Jesus, Pai. Pessoas que são prisioneiras de seus pensamentos, Pai, sendo libertas e vivendo a tua liberdade, Pai. Vivendo a tua, Pai, identidade, o teu propósito, em nome de Jesus, Pai. Pessoas sendo curadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Famílias sendo restituídas nessa manhã, Pai, porque nós estamos colocando os nossos olhos no Senhor, não no sofrimento humano, não no que o mundo diz, não como o mundo vai mal, não, Pai. A nossa esperança nessa manhã está no Senhor. Vem mesmo completando, Pai, preenchendo, aumentando o nosso combustível diário, Pai, nos satisfazendo, Pai, com as tuas palavras, nos satisfazendo com o teu amor, para que a gente não tenha falta de nada, Pai. Não tem nada faltando, o Senhor já preencheu todas as lacunas, Pai. Que sejamos gratos por cada pequena bênção que o Senhor nos entrega. Que a gente consiga contemplar, Pai, a beleza da vida, a beleza do sagrado da vida, a beleza da existência, a beleza da rotina, a beleza do dia ordinário, Pai, das pessoas que estão ao nosso redor. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é bom. Graças nós te damos, Pai, porque o amor do Senhor não diminui, pelo contrário, só aumenta. Graças nós te damos pelo perdão, Pai, imerecido sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, nós não queremos dar um passo que não seja no centro da tua vontade. Nos capacita nessa manhã, nos livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Ai, gente, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso viver os planos do Senhor e poder sentir essa presença. Amém? Vou colocar um louvor aqui. Vou ler o livrinho, não tô esquecendo. O livrinho, hoje é dia 6 de julho. Sou danada pra ler do mês passado, né? 6 de julho. Sofrimentos que podemos evitar. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Davi passou por alguns sofrimentos que poderia ter evitado e deixou registros claros, profundos e descritivos de seu sofrimento e experiências. Por vezes também há sofrimento em nossa vida que poderíamos ter evitado. Davi reconheceu que algumas de suas aflições haviam sido causadas por desobediência e que ele estava se afogando nas consequências de suas escolhas. Um fardo pesado, insuportável, tristeza, culpa, pranto e um coração angustiado, tudo por causa de pecado não confessado, não vale a pena. Arrependamo-nos o mais rápido possível. Peçamos a Deus que grave sua lei em nosso coração como uma tatuagem, para que nunca mais saiamos de casa sem ela. Deus nos ama a ponto de permitir que cruzemos o fogo quando deseja nos purificar. Deixa que atravessemos enchentes que nos limpam. Usa até mesmo o sofrimento decorrente de pecado para moldar nosso coração para seu reino e nos conduz para um lugar de bênção. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata.
Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Eu te agradeço, Senhor, porque nenhum sofrimento que permites em nossa vida é desperdiçado. Guia-me pelos teus caminhos para que eu não sofra desnecessariamente, como resultado de desobediência a ti. Amém. Sofrimentos que podemos evitar é aqueles que... Muitos sofrimentos, gente, que vão corroendo nossa alma, são aqueles que a gente não confessa, né? Então, que a gente confesse o que tem afligido nossa alma, confesse os pecados, confesse nossos erros. Não fique com isso, sabe, amargurando o seu coração. Não, confesse para aquele que te entende, aquele que te perdoa. Amém? Então, glória a Deus por mais uma live. Vou colocar agora o louvor. A gente passou um pouquinho do horário, né? Mas como é maravilhoso estar todos os dias aqui com vocês. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Permaneça nesse propósito. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live vai direto para o YouTube. Então ela fica salva lá para a gente conseguir acompanhar o estudo juntos, tá? Às vezes nem todo mundo consegue assistir online, ao vivo, né? Então ela fica salva lá. E é isso, mulheres, eu conto com vocês, espero por vocês. Vou mandar lá no grupo de devocional que nós temos, o link tá na bio do meu Instagram, o formulário. Preencham, por favor, para que eu saiba se você tem interesse ou não tem. Me manda um eu quero no direct. E aí a gente vai se falando. E eu vou passando todas as informações para vocês. Amém? Então Deus abençoe muito o nosso dia. Que seja cheio da presença do Senhor. O louvor que eu escolhi se chama Que Amor é Esse? Deixa eu aumentar. Glória a Deus, Bruna. Eu te espero em todos vocês. Neia, Teliana, Yama, Jotalin. Glória a Deus, eu espero todos vocês. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia Amém, me cobres, Jesus. derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Gente, amo a vida de vocês. Desconheço um outro Obrigada amor pela presença diária. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa Glória a o que Deus, eu Elis. lanço inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço. Amém, para Antônia. mim. Glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano.
Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Glória a Deus pela vida de cada um. Obrigado pela presença diária. Eu espero você amanhã aqui, 8 horas da manhã. Deus abençoe muito, muito vocês, viu? Beijo.